Graça e paz, meu irmão, minha irmã, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dando continuidade às nossas aulas de EBD e hoje nós vamos falar a respeito de um outro personagem, de gente que fez. Primeira oportunidade nós falamos a respeito de um casal conhecido por Isabel e Zacarias. Hoje nós vamos falar a respeito de um outro personagem conhecido nas Escrituras como Natanael, um homem autêntico. Esse é o título da nossa lição de hoje. E o texto que eu quero dividir com você é um texto muito conhecido por todos nós, ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Um episódio muito interessante na vida do próprio Samuel, na vida de Jessé e na vida dos seus filhos. O texto é 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O texto que nós queremos ler também e dividir nesse momento se encontra ali no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 43 em diante, que fala justamente a respeito desse personagem, Natanael. No capítulo 1, do versículo 43 em diante, vai dizer: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Qual que é o objetivo da lição de hoje? É justamente um desafio a viver uma vida cristã autêntica, íntegra e também transparente. Quando nós olhamos para esse texto, ao qual nós lemos agora, que é o texto do Evangelho de João no capítulo 1, que fala a respeito de Natanael, nós percebemos que o texto não traz muita informação a respeito desse personagem. Não falam sobre a sua família, não fala sobre a sua origem, senão que ele era de Caná da Galileia. Isso nós podemos ver ali em João 21, 2. Parece então que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. O evangelista João aqui, ele introduz o nome de Natanael junto com Filipe e os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E colocam Bartolomeu com Filipe em Mateus, no capítulo 10, versículo 3, Marcos, capítulo 3, versículo 18 e Lucas 5, 14. Ele coloca justamente na lista dos discípulos de Cristo. O nome Natanael quer dizer dom de Deus. E na Bíblia encontramos aqui Natanael em João, no capítulo 1, 43 ao 51, ao qual nós lemos, que é o nosso texto básico, quando ele teve seu primeiro encontro com Jesus. Encontro esse que mudou radicalmente o rumo da sua vida e o rumo da sua história, Então depois encontramos Natanael junto com mais 6 discípulos e o próprio Cristo, após a ressurreição, ali em João, no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. E é tanto que nesse primeiro ponto da nossa lição, nós vamos abordar e falar um pouco a respeito da franqueza desse personagem, Natanael. Porque quando Filipe
aparece diante dele extremamente animado, né, e feliz, e disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei e a quem se referiram também os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Vemos aqui um pouco de desconfiança dentro do texto, né? E também franqueza na reação de Natanael, que parece uma reação até um pouco grosseira, né? Quando ele diz de Nazaré, Nazaré pode vir alguma coisa boa justamente pela condição dessa cidade, que era menosprezada e olhada com desdém, não só pela sua condição geográfica, né? Por ser pequena. Então ele foi bem honesto, na verdade, naquilo que falou. Natanael era de Caná, cidade que era de alguma maneira bem perto de Nazaré, que era bem conhecida pela sua corrupção. Ao lado de Nazaré, então, passava uma estrada, né, importante, usada pelos soldados romanos e também pelos comerciantes, né? E era costume deles passarem a noite em Nazaré. Por isso a má fama dessa cidade. E também os habitantes de Judeia, no sul da Palestina, desprezavam Nazaré, porque era uma cidade pequena, né, no norte do país, longe do centro do governo e também longe do templo de Jerusalém e também de toda a liderança religiosa. Então Filipe não ficou desanimado com a reação e com a fala, que é aparentemente grosseira, né, de Natanael. Apenas disse: vem ver, comprova isso. E Natanael foi com Filipe, apesar da sua resposta franca. E aí nós vemos aqui, diante desse embate e desse contato direto de Natanael com Jesus, nós vamos ver aqui a opinião de Jesus a respeito de Natanael. Então, quando Natanael estava chegando perto de Jesus, ele ficou surpreso quando Jesus lhe desferiu tais palavras: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. Nós vemos isso aí no versículo 47 do capítulo 1. O Senhor quis dizer, o que na verdade então a gente percebe, o que o Senhor quis dizer com essas palavras? O ponto A desse primeiro ponto da nossa lição é: eis aí um verdadeiro israelita. A palavra Israel, acredito que todos nós sabemos, Israel, né, que é uma separação aí, quer dizer governado por Deus. Você se lembra no Antigo Testamento a história de um homem que teve o seu nome mudado para Israel? Jacó. O nome dele era Jacó, que significava o suplantador. Na noite em que ele lutou ali com Deus, no Gênesis, no capítulo 32, versículo 22 até o 32, verdadeiro então israelita era alguém que vivia sobre a autoridade do próprio Deus, né? Sobre a vontade do próprio Deus e a autoridade dele. Então a gente percebe que, usando esse termo para descrevê-lo, Jesus estava dizendo que Natanael vivia sobre a autoridade de Deus. E essa segunda expressão encontrada no texto, que o próprio Jesus diz: em quem não há dolo, ou um homem realmente sincero, que Natanael mostrava isso. Será que também o Senhor não estava se lembrando desse personagem do Antigo Testamento, Jacó, quando proferiu tais palavras? Porque Jacó, ele enganou tanta gente, né? Ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, ele enganou seu tio, né? Ele era um mentiroso, ele era um homem insincero, né? Antes do seu encontro com Deus, ali no Val de Jaboque, onde teve a sua vida realmente transformada. Mas Jesus reconheceu que Natanael não era como seu antecedente, como esse personagem do Antigo Testamento. Natanael então era um homem realmente sincero, franco, né? E por isso que o terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre a surpresa de Natanael. Porque ao ser reconhecido por Jesus, Natanael perguntou ao Senhor: de onde me conheces? E aonde nós percebemos aqui uma das atribuições de Jesus, né? Sendo ele Deus, ele conhecendo todas as coisas. Ele conhece o antes, também o durante e o depois, pelo fato de ser eterno. Jesus é eterno.
né? E então existiu essa preocupação por parte de Natanael. De onde me conhece? Né? Como podes dizer tais coisas ao meu respeito, se eu nunca te vi? De onde me vês, me conheces então? Aí ele deve ter ficado mais surpreso ainda quando Jesus lhe disse: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Está lá registrado no versículo 48. Mas quem era aquele homem? O que ele estava dizendo? Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Como era possível saber que antes de Filipe chamá-lo, Natanael estava debaixo da figueira? Provavelmente, né, é uma das linhas para compreender essa expressão. Provavelmente Natanael estava sentado debaixo de uma figueira porque queria estar a sós. Quando estamos então sozinhos, não há motivo ali para fingir, né? Somos nós e Deus, Deus e nós. Por isso que eu gosto muito do texto de Mateus, ali no início dos capítulos, quando fala da orientação do próprio Cristo para entrar nos teus aposentos e orar, porque o Deus que está em secreto, te vê em secreto, te recompensará. Porque ali é um momento que está você e Deus, Deus e você, não tem como você usar de fingimento. É um momento onde você vai se despir totalmente diante de Deus. Porque não tem como nós escondermos nada, absolutamente nada, diante de Deus. Então provavelmente Natanael estava sentado debaixo da figueira porque queria estar a sós. Então quando estamos sozinhos, não há motivo para fingir. Se apropriando desse momento, onde um dos recursos que nós temos utilizado é justamente a máscara, né? Quando estamos diante de Deus, não existe necessidade, motivo algum, de usarmos máscaras. Então, nós tiramos essas máscaras, né? Essa possível máscara de santidade que tantas vezes usamos ou queremos usar diante daqueles que estão diante de nós. Então, quando Jesus viu Natanael debaixo da figueira, ele viu seu coração. Por isso que nós usamos o primeiro texto de 1 Samuel, no capítulo 16, para falar sobre isso. Aonde Deus enxerga, aonde Deus vê, né? Então, possivelmente é isso aí. Jesus viu Natanael debaixo da figueira, ele viu o coração e viu um coração sincero. Aí é onde a gente posteriormente vê a resposta de Natanael, no quarto ponto da lição. Então o efeito disso em Natanael foi que ele exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus o havia chamado de israelita e Natanael respondeu que Jesus era o Rei de Israel. Mais do que isso, então Natanael reconheceu que Jesus era de fato o Filho de Deus. Então Natanael esqueceu todas as suas dúvidas sobre Nazaré. Antes ele disse: pode vir alguma coisa boa lá desse lugar pequeno e insignificante, conhecido por Nazaré? Ele até esqueceu isso diante das afirmações de Jesus dele. Então Natanael esqueceu todas as suas dúvidas sobre Nazaré, que na sua franqueza e honestidade ele havia expressado para Filipe, né? E se rendeu ali diante dos pés de Jesus, o Rei de Israel. E a pergunta de Jesus: por que te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pode nos surpreender um pouco, mas ele reconheceu a fé que existia nesse personagem chamado Natanael. Jesus disse então que Natanael veria coisas muito mais impressionantes ainda. Está localizado e registrado ali no texto que nós lemos, no primeiro capítulo de João, no versículo 50 e no versículo 51. Então, nas palavras aqui, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, parece que Jesus voltou a pensar novamente em Jacó, o suplantador, o mentiroso, né, que teve uma visão dos anjos ali subindo e descendo dos céus quando estava fugindo de casa após enganar seu irmão e o seu pai. Então, ao acordar, né, voltando aqui para a história de Jacó, ele exclamou: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia.
Cristo estava dizendo então a Natanael que ele teria experiências incríveis, sobrenaturais, maravilhosas, agora com o Senhor ao seu lado. E que coisa maravilhosa, né? Poder se deparar com algo dessa natureza e ser impactado com tais palavras tão profundas da parte de Jesus. Então Jesus reconheceu que a fé de Natanael era uma fé autêntica. Concluindo a lição de hoje, meu irmão, Natanael então era um homem transparente, era um homem honesto, franco, um homem realmente sincero. Você pode ver esse registro aí no versículo 47. Nas palavras de Jesus, ele era esse homem, né? Ele se tornou então, posteriormente, um dos discípulos do nosso Senhor. Então, Cristo, ele deseja hoje discípulos que carreguem consigo esse mesmo sentimento, esses mesmos valores encontrados nesse personagem chamado Natanael. Homens e mulheres sinceros, transparentes, crentes que sejam autênticos, crentes que carreguem o recurso dos lábios, mas que sejam demonstrados pelas suas atitudes. Lembre-se das palavras do salmista, né, as quais Pedro cita em sua primeira carta. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e pare de mentir. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e sempre ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra aqueles que fazem e projetam sempre o mal. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, e que você reflita na lição de hoje, levando em consideração a importância de ser um discípulo como Natanael, um homem sincero, uma mulher sincera, transparente, um cristão, um crente, um discípulo de Cristo autêntico. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, e que te dê um domingo abençoado, um domingo de paz. Deus abençoe.